Brasil, um país de todos. Olá, está no ar o programa Universidade 21, produzido direto da Academia de Tênis, em Brasília, do Seminário Internacional, promovido pelo Ministério da Educação, para tratar da reforma da Universidade Brasileira. Mais do que reforma, da reinvenção da universidade. Estão presentes neste seminário especialistas e autoridades em educação superior dos 5 continentes. O tema central desta discussão neste programa é Universidade, Estado e a globalização do conhecimento. Nossos entrevistados são o professor Paulo Alcântara Gomes, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, CRUB, o professor Efrem Maranhão, presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, o professor José Geraldo de Souza Júnior, diretor da Secretaria de Educação Superior do MEC e organizador deste seminário, e o professor Oswaldo Baptista Duarte Filho, que está representando a Associação Nacional das Instituições Federais de Educação Superior, a ANDIFES. E nós vamos abordar aqui a autonomia das universidades, a falta de recursos, a reforma da universidade, mas eu quero começar já provocando a discussão em torno da responsabilidade da universidade, o papel da universidade na sociedade, seu papel social. Sabe-se que há o problema político, social e econômico do país, mas será que esse apartheid que acabou se legitimando, onde a gente sabe que hoje quem tem acesso, a maioria dos que tem acesso às universidades, faz parte da elite, ou seja, estão na universidade quem tem dinheiro, e será que as universidades não têm uma responsabilidade, não contribuíram para isso, não estão assim um pouco omissas no seu papel social? Vamos começar aí com o professor Oswaldo, que está representando as universidades públicas, por favor. Eu primeiro gostaria de dizer que acho que as universidades não estão omissas a esse problema. A universidade tem um papel social extremamente importante, está inserida no contexto do nosso país. É óbvio que nós gostaríamos de desenvolver mais do que desenvolvemos em termos de relação com a sociedade. Porém, já fazemos bastante para a sociedade nesse relacionamento. A outra questão que você mencionou sobre a elite estar nas universidades, os dados não mostram isso como sendo uma verdade. Nós temos nas nossas universidades, eu posso dizer pela Universidade Federal de São Carlos, e sei que é o espectro das universidades públicas, nós temos o reflexo da sociedade, nós temos todas as camadas sociais dentro da instituição. E se não temos uma frequência, uma quantidade maior das camadas mais pobres da sociedade, o problema está anterior à universidade. Nós temos que investir na formação de primeiro e segundo graus no nosso país. São poucas as pessoas que têm oportunidade de ter um bom estudo de primeiro e segundo graus. A universidade tem responsabilidade sobre isso também, mas o Estado tem uma responsabilidade muito maior, portanto ele precisa investir de uma forma consequente na melhoria da qualidade de primeiro e segundo graus. E também investir na melhoria da qualidade do ensino também ministrado nas nossas instituições de ensino superior. Então, professor Paulo, qual a sua opinião com relação a isso? Como promover essa inclusão social na universidade e esse trabalho da universidade e sociedade conjuntamente? Bem, eu vou procurar abordar a questão por um outro prisma, um pouco diferente do prisma colocado pelo Oswaldo, porque, de fato, essa questão não é exclusiva do Brasil. A universidade ela teve um papel importante no século XIX, na Revolução Industrial, ela teve um papel importante no século XX, mas nunca ela teve uma missão tão importante quanto hoje, porque a globalização tem uma face perversa. Essa face perversa é exatamente a da exclusão. Quando você fala em globalização, você sempre fala da exclusão, porque a tendência, desde o início da sociedade do conhecimento, nos anos 70, no final dos anos 60, nos anos 70, a tendência foi sempre a de privilegiar
nos países em desenvolvimento, nos países de industrialização dependente, o setor manufatureiro deixando a geração de conhecimentos para os países já consolidados, já industrializados. Isso gerou uma diferença, um degrau extremamente relevante para todos os países se encarado do ponto de vista dos países em desenvolvimento. Então a universidade assumiu uma missão extraordinária nesse país. Em primeiro lugar, porque ela é a grande responsável nessa fase da globalização, com as novas tecnologias da informação e da comunicação, pela preservação das tradições locais, das peculiaridades culturais de cada região e pela preservação da própria independência política de um país. A independência política no Brasil foi alcançada em 1822 e até hoje nós procuramos a nossa independência econômica, mas ainda estamos muito longe de conseguir uma harmonia entre o que se entende por independência política e independência econômica, com o risco de perdermos essa última, a primeira, porque efetivamente cada vez mais nós temos a influência causada pelas novas tecnologias da informação e da comunicação. Como é que a universidade deve agir nesse processo? Primeiro, ela deve ter consciência que, ao lado da sua missão de competência, de formar mestres e doutores, de contribuir para a produção científica, ela tem duas outras missões. A de pertinência, de atender, como disse muito bem o Oswaldo, que tem uma grande experiência na Unitrabalho, nas relações entre sociedade e trabalho, ela tem a necessidade, a missão de contribuir para responder às demandas da sociedade e dos governos. E, em terceiro lugar, ela tem a missão de também contribuir para a igual distribuição de oportunidades, que é muito mais institucional do que individual, porque nós, cidadãos, também temos essa necessidade. Hoje, o ministro Cristóvão Buarque abordou na sua intervenção que nós temos a cabeça, às vezes, mais à direita e o coração mais à esquerda. Talvez porque nós não consigamos ainda colocar, enquanto cidadãos, a necessidade de contribuir para a igual distribuição de oportunidades. Esse é o papel social da universidade. Não deixando de lado a sua competência, a sua produção científica, entender que a extensão e a atividade de ensino permeiam para a pertinência, qualificando professores, contribuindo para as políticas públicas, atendendo às questões na área de saúde, mudando os perfis curriculares e, ao mesmo tempo, as questões de equidade. Como então acontecer essa mudança aí, professor Efraim, aí, com a sua opinião, essa reforma? Eu queria ainda acrescentar, complementando os dois, nós temos o último censo do Ministério da Educação, mostrava que o Brasil ainda tem problemas sérios com a educação superior. Nós temos em número absoluto, ou seja, de jovens de idade adequada, de 18 a 24 anos frequentando o ensino superior, apenas 8% da população. Quando você coloca todas as pessoas que frequentam o ensino superior, temos 14%. Ou seja, nós temos o pior indicador da América Latina. E a gente sabe que desenvolvimento sustentado tem a ver com escolaridade. A escolaridade média do brasileiro está abaixo do que é o ensino fundamental obrigatório, que são 8 anos. Então, nós sabemos que uma escolaridade cidadã são de 12 anos. Por isso, toda essa luta do governo de não botar só o ensino fundamental, mas botar a educação básica como a educação de formação cidadã. A educação superior, ela vem depois, seriam 2, 3 ou 4 anos a mais dos 12. Então, nós estamos, com muito poucos jovens em idade adequada frequentando o ensino superior. Por quê? Porque nós tínhamos um ensino médio, como a Oswaldo dizia, que não formava os jovens que vinham de classes mais pobres. Hoje já começa a se formar mais jovens. E aí vem um problema, é como esses jovens podem chegar ao ensino superior, porque a expansão que ocorreu foi muito mais no setor privado do que no setor público. E essa nova clientela não tem como pagar a escola privada. Então tem que se buscar alternativas. Primeiro, no que se refere a isso, como garantir que o cidadão tenha acesso ao ensino superior. Não só buscando aquilo que se discutiu no início do Plano Nacional de Educação, de aumentar o PIB, que naquela ocasião era de 4,8% para 7%, ou seja, tem que ter investimento. Não se faz política pública, não se faz política social sem investimento, e é preciso ter essa concepção. Isso foi acordado através da sociedade, com o governo na época, mas o governo anterior vetou esse item. Há toda uma discussão e toda uma expectativa de que isso seja derrubado, para que haja realmente investimento. E isso resolve, como eu disse, na perspectiva do plano, que é de ter 30% dos jovens na educação superior em 10 anos. Agora, não é só esta questão de botar o jovem na educação superior.
é como a universidade, dentro dessa lógica de pertinência, pode contribuir efetivamente para a sociedade. Hoje, nas várias discussões apresentadas aqui, é um momento de redefinir as missões das instituições, tá certo? Ou definir, não é? Ou seja, como ela está inserida e como ela pode contribuir para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento da sociedade. Essa aqui é. O ministro Cristóvão Buarque e o presidente Lula têm falado muito no conceito dessa universidade com inclusão social, com a educação à distância. Aí eu pergunto, professor José Geraldo, e os senhores também podem interferir, a universidade aberta, o ensino à distância, né, a universidade virtual, ela pode abrir caminhos ou ser um ponto fundamental nessa inclusão social? Sem dúvida, mas para responder essa questão, e também a que você colocou na abertura desse debate, é preciso recuperar as razões, por exemplo, que nos juntam aqui, que promoveram esse seminário e que tem a ver com a atualização das nossas percepções sobre o significado da própria universidade na sociedade contemporânea. Quer dizer, daquela ideia de universidade que revela uma espécie de abstração histórica na sua transição milenar já, né? Até a especificação daquilo que a universidade vem a se constituir no aqui e agora e no seu rumo de futuro, há todo um resgate de inter-relações que vão, como o próprio seminário está propondo, para a sua reinvenção nas relações com a sociedade, para a sua reinstitucionalização nas relações com o Estado, para a sua localização no contexto de globalização a partir do processo de produção solidária de conhecimentos e para a própria redefinição do conhecimento enquanto um campo próprio e identificador da função da universidade. Por isso que todos se referiram à necessidade de repensar suas missões, suas funções, suas finalidades, que são reconstruídas historicamente, tanto do ponto de vista da reorientação ou da redefinição dessas funções. Por exemplo, quando você dizia se ela está à altura de responder aos desafios de formação atual e se ela está em condições de cumprir os seus papéis. Ora, isso tem a ver muito propriamente com a ideia que nós temos atualizada de universidade, porque, por exemplo, uma universidade, ela não é só para formar profissionais, ela não é só para titular acadêmicos, ela não é só para certificar habilidades. Ela é um cadinho de inúmeras formas de articulações que levam a cumprir um papel que responde à sua finalidade social a partir de múltiplas funções que ela exerce na sociedade. Por exemplo, quando ela se liga à sociedade por meio de outras alternativas que não a localização nos seus edifícios, nos seus lugares tradicionais, nas suas formas já consagradas de relacionamento pedagógico, mas quando ela se atualiza na arquitetura, na dimensão do seu âmbito de atuação física, no modo como ela responde a um problema crucial. Qual a única instituição que em toda a história pode fazer o que nenhuma outra faz, ainda que não tenha prerrogativa de exclusividade, por exemplo, no tocante à produção de conhecimentos, da agregação de todos os modos de conhecer, da possibilidade de estabelecer o diálogo entre todos os modos de conhecer, entre todas as culturas, entre todas as tradições de conhecimento. Por isso que ela se atualiza, se redefine nas suas missões, responde a essas exigências, se moderniza e também renova os seus compromissos com a sociedade, com o Estado, com o seu lugar no mundo e com a renovação do próprio conhecimento. Seria não só se limitar às exigências do Brasil, mas essa globalização da universidade seria o que o próprio ministro também falou na abertura, que assim, o estudante sem fronteiras, no caso. É o médico sem fronteiras, o engenheiro sem fronteiras, o jornalista sem fronteiras, mas um estudante que não esteja identificado só por uma instituição. Seria uma globalização mesmo
da universidade, do saber, não só limitado às exigências do Brasil. Sem dúvida, mas sem perder de vista o lugar de onde, por exemplo, no caso da Sem perder o referencial. Sem perder o referencial. Há um sentido global, que é a solidariedade do desenvolvimento do conhecimento, que requer aquelas dimensões de responsabilidade a que o ministro se referiu, né, ao propugnar por uma universidade responsável, por uma inteligência responsável, mas também por um lugar de onde esta responsabilidade se consuma. Quer dizer, do sul para o norte, dos excluídos para os incluídos, da ética que é também planetária. Então, sim, é exatamente isso, mas também sem perder de vista o que ela representa em termos de respostas às demandas que se colocam no seu aqui e no seu agora. Então, seria preciso reinventar a universidade ou apenas resgatar a história da universidade? É o que nós vamos tratar depois deste intervalo. Vamos chamar aí publicidade e voltamos já já. Aguarde. Nada de melhor terá que saber ler e escrever. Nada de melhor conheço do que ser analfabeto, sem saber diferenciar o errado do que é certo. O programa Brasil Alfabetizado do Governo Federal já nasce com muitos parceiros. Mais de 1.700 municípios estão na luta pela erradicação do analfabetismo. Um dos exemplos está aqui em Natal. Na capital do Rio Grande do Norte, a prefeitura se uniu ao Brasil Alfabetizado. São mais de 10 mil jovens e adultos entre 15 e 85 anos estudando. No outro dia ele chega feliz da vida. Olha, professora, eu descobri essa letrinha nova, já sei juntar, já sei ler alguma coisa. Entendeu? Isso é muito gratificante. O que eu não sabia, eu estou sabendo agora, né? Eu escrevia mal, minha letra saía igual uns garranchinhos. Agora sai normalmente. No Vale Dourado, zona norte de Natal, a alfabetizadora Edenilma convenceu a família a ceder espaço para montar uma turma de alfabetização. Junto com outros 40 vizinhos, a mãe e a avó da alfabetizadora viraram alunas. É gratificante para mim saber que eu estou contribuindo para diminuir a taxa de analfabetismo no país, né? E também estou podendo, de uma certa forma, alfabetizar a minha avó, que infelizmente não teve a oportunidade de estudar, né? E a minha mãe também. Então hoje eu estou sentindo aquela explosão, quer dizer, é como você está jogando bola, você faz um gol, você fica alegre. Você chega na classe, você tem aquela atividade, você tem vontade de aprender, você não vai ficar na cadeira, vai cochilar, não vai dormir, certo? Então a sua vontade é de aprender mais. Cantoria eu faço muito e o meu tema predileto. Logo vê quem me assunta é buscar o rumo certo. Vivo da minha labuta, sofro, mas não fico quieto. Responda essa pergunta que é de um analfabeto. Estamos de volta com o programa Universidade 21, discutindo a reforma da universidade brasileira. E nós estávamos discutindo aqui sobre a questão da universidade virtual, do ensino à distância, da reforma, da reinvenção da universidade. Eu estava perguntando, será que é preciso reinventar a universidade ou apenas resgatar a história da universidade, que é a história de vanguarda, a história aí que tem palco de transformações políticas, sociais, econômicas do país que a universidade vem provocando ao longo de sua história, né? Então, dentro dessa reinvenção, o ensino à distância não já faria parte dessa história ou é preciso reinventar? Bem, é preciso reinventar a universidade porque o modelo que nós usamos há cerca de 700 anos é um modelo exaurido. No tempo da Universidade de Bolonha, da Universidade de Salamanca, da Universidade de Cambridge, da Universidade de Oxford, já o ensino era centrado na informação unidirecional do professor para o aluno e através dos preceptores, dos professores, dos tutores. Só que as novas tecnologias da informação e da comunicação chegaram
principalmente ao longo dos últimos 50 anos, e o conceito de ensino, da relação ensino-aprendizagem modificou-se brutalmente. Hoje você deve ter um ensino mais participativo, com a possibilidade de você exercer o processo de aprendizagem na sua casa, no seu local de trabalho e promover a interação adequada nesse processo. A questão fundamental é que, premidos pelos avanços da ciência e da técnica, que seguramente farão com que na sala em que nós estamos agora, daqui a 10 anos, nada mais esteja sendo utilizado, desde a nossa câmera ali, até as lâmpadas, até o sistema de som, porque nós teremos avançado e esses equipamentos serão obsoletos, nós premidos por isso, nós às vezes começamos a dar passos maiores do que a nossa capacidade. Isso tem ocorrido, por exemplo, com a internet, que é um extraordinário instrumento de inclusão social, inclusive através da educação, mas que no Brasil precisa ser usado com o devido cuidado, porque, como eu comentava aqui no intervalo, nós temos apenas 8% da nossa população que tem hoje a possibilidade de acesso à internet. E o país tem 5.560 municípios e apenas 800 e tal tem condições tem provedores no próprio ambiente municipal. Então, usar a educação à distância exclusivamente pela via da internet, via da web, chamada web, é um risco que nós devemos sempre levar em consideração. Usar a educação à distância sempre pensando que nós devemos formar para atender às metas do Plano Nacional de Educação, cerca de 700 mil professores, e resolver o problema da educação básica, da educação média, da educação fundamental, é determinante, é decisivo. Reinventar a universidade é exatamente harmonizar, equilibrar os avanços da ciência e da tecnologia com as nossas peculiaridades. E uma construção ética, porque esse ensino à distância também envolve uma questão ética, sim, porque tem muitas universidades aí, inclusive, hoje foi citado nos Estados Unidos, que vendem até diploma pela internet. Sim. Né? Então, é uma questão que tem que ser bastante tem que ser fundamentada. Muito bem pensada. Eu acho que o Paulo falou bem, é um instrumento importante, útil, mas que deve ser utilizado na dose correta e com um controle muito bem feito pelo Estado. Porque senão nós vamos correr o risco de, ao invés de estarmos formando, nós vamos simplesmente informar, como ele mesmo diz, né? Vamos estar informando e dando diplomas, iludindo talvez até a sociedade com diplomas de terceiro grau que na realidade não vão acrescer nada àquele cidadão e nem à sociedade. A outra coisa que eu acho que vale a pena pensar, eu não sei se nós precisamos reinventar a universidade. Talvez nós deveríamos refletir sobre a universidade, porque os problemas que são colocados hoje, eles não são muito diferentes. Eu acho que a universidade tem um papel que é o mesmo papel que vem desde da época de Bolonha, né? E ela tem que desenvolver ciência, ela tem que fazer um ensino de qualidade. E hoje a gente acaba, no nosso país, confundindo isso, ou seja, nós só transmitimos conhecimento. Nós não introduzimos o estudante, às vezes, na pesquisa, na extensão, que são importantíssimos na formação dele como cidadão, inclusive, e como pessoa que vai ser um bom profissional, né? Um bom profissional. Então, só a transmissão de conhecimento, eu acho muito pouco. E aí eu acho que o ensino à distância, ele acaba pecando. Não é só formar o profissional, mas formar cidadão, né? Exatamente. Nós temos que ter... eu acho que é um instrumento, como disse o Paulo, é um instrumento importante, sim. Mas só ele, eu acho que não basta. Nós temos que ter algo mais. E nós temos criatividade. A universidade tem condições de criar mecanismo de não só fazer o ensino à distância, mas sim o ensino à distância complementar a algo mais que vai dar essa parte de cidadania para o estudante que está... Usar a ciência e a tecnologia a favor da população. As tecnologias de informação e comunicação, elas devem existir tanto para o ensino presencial como para a distância. Claro. Essa é que é importante. Quer dizer, não há como se trabalhar numa universidade onde ela não tenha um desenvolvimento científico-tecnológico que lhe permita não só usar nos alunos presenciais, porque essa riqueza ela serve para quem está fisicamente naquele prédio, como quem está fora daquele prédio, né? Agora, a grande questão, existem dois modelos nessa lógica. Um modelo é a universidade, ela própria, apresentar estudo presencial e ensino à distância. E o outro modelo é se criar uma universidade só para o ensino à distância. Essas são discussões que existem modelos de sucesso
de uma ou de outra forma. Hoje mesmo foi falado aqui da Universidade da Catalunha, existe o exemplo da Open Universidade, a Open University, a Catalunha, são exemplos de sucesso, mas a gente também conhece outras universidades abertas que foram sucesso, né? E há outros exemplos em que a própria universidade presencial, ela pega a sua experiência presencial e trabalha fazendo o ensino à distância. Então, quer dizer, como potencializar isso? Não é? Eu também acho que a universidade tem tido um papel importante nesse país. Não é? A gente não pode esquecer isso. Parece que a universidade nunca fez nada. A universidade fez e faz muito, tá certo? Agora, o que a gente tem que ver é como ela pode contribuir mais. Por isso que eu defino, eu acho que é importante, é que, como estratégia, o processo de avaliação e redefinição das missões e de planejamento institucional comece a acontecer nas universidades federais. Por quê? Porque elas são o esqueleto do sistema. A ideia é que exista uma universidade federal em cada estado, pelo menos uma. Existem estados que têm bastante. Mas se tivesse em cada uma, e essa universidade fizesse uma reflexão de como ela se insere na sua região, no seu país, e nessa lógica globalizada, não é? E apresentasse um planejamento, um plano de desenvolvimento, e o próprio governo criasse um projeto de como recompor o corpo docente, de como recompor infraestrutura, de como recompor o pessoal técnico administrativo. Então, você poderia ter um planejamento de médio e longo prazo, porque a educação não se faz do dia para a noite, não é? A educação é um projeto de médio e longo prazo, mas é preciso que as federais sirvam como referência para todo o sistema. E a maior demonstração de que isso é possível é fazer com as suas próprias instituições. Eu tenho defendido isso ao longo desses últimos anos. Eu acho que existe um processo formal chamado recredenciamento, que vai ter que acontecer. Não é? Então, eu acho que nessa discussão, quer seja do repensar a universidade, reinventar, como dizem, não é? E como ela se contextualiza nessa lógica contemporânea, e como ela pode contribuir no presencial e no ensino à distância, e que tecnologias ela pode usar, só pode ser feita a partir de uma reflexão séria da própria instituição, porque cada instituição é diferente uma da outra. Não há como fazer um modelo único. Colocar na prática, né, a metodologia interdisciplinar também pode funcionar. Ao invés de estar criando departamentos novos, cursos novos, por que não? Por exemplo, ao invés de um departamento do meio ambiente, colocar o meio ambiente nos departamentos já existentes, que isso... Você antes deve promover a discussão da finalidade do departamento na Universidade do século XXI. Eu acho que o conceito de organização da universidade muda substancialmente. Quer dizer, o departamento foi pensado no auge do desenvolvimento industrial, quando você trabalhava com estruturas compartimentadas. Hoje, as universidades começam a pensar em outras formas de organização. Por exemplo, se você fala em indissociabilidade entre ensino e pesquisa, é muito mais razoável que você pense em estruturas de grandes laboratórios em que os indivíduos sejam localizados. Ou seja, até o dia de hoje, nós estamos localizando professores nas universidades pelas disciplinas que eles ensinam. Isso perde a razão de ser, porque um bom engenheiro de estruturas será seguramente um excelente professor de matemática ou de física. E um bom físico poderá ser um excelente professor de eletrônica, porque ele trabalha com a mecânica quântica ou a eletrônica quântica. Um bom cientista social será provavelmente um excepcional professor de educação, porque hoje esses conceitos foram cada vez, como você disse muito bem, se tornando conceitos parte de uma estrutura transdisciplinar. Acho que essa é a questão fundamental. Reorganizar a universidade, repensar a estrutura interna da universidade em função das dimensões e das vocações. A Universidade Federal de São Carlos é seguramente totalmente diferente, que é federal, da Universidade de Castelo Branco, que é uma jovem universidade numa região do Brasil com um IDH muito baixo. E totalmente diferente da Federal de Pernambuco, uma grande universidade numa região também muito pobre, ou da UNB. Cada universidade tem que constituir a sua própria estrutura sem um modelo rígido. O departamento pode ser ótimo na universidade de ensino. Se adaptando a cada região. Cada região, as vocações da universidade. As vocações da instituição, da universidade. Agora, a estrutura que está aí, ela é extremamente anacrônica. Não é? O modelo que está implantado no Brasil, realmente esse modelo está falido. E é preciso repensar. Isso foi dito e é verdade. Não é? A estrutura, departamento, coordenador de curso, não é? E alguns diretores de centro ou decanos. Não é? Se superpõe. Então, isso se superpõe. Tem funções aí que, na verdade, são síndicos, não é? de prédios, outros são acadêmicos, tá certo? Então é preciso repensar essa estrutura. Mas é uma discussão extremamente difícil. Eu tenho feito essa discussão na UFSCar, que é uma universidade relativamente moderna.